Os três pilares da plenitude humana externa é o dinheiro, a fama e o poder. Se você clicou nesse vídeo, você quer saber como obter esses três itens. E já adianto, quando você obtém um, você tem acesso aos outros dois. Logo, se você tem dinheiro, você obtém a fama e o poder. Se você tem a fama, você obtém o dinheiro e o poder. E se você tem o poder, você obtém o dinheiro e a fama. E mais, como utilizar esse raciocínio dentro da sua realidade? Como executar esses três pilares aí, tanto do dinheiro como da fama e o poder, na sua realidade, na sua cidade, dentro do seu meio social. E dessa forma aumentar e galgar novos espaços dentro da sociedade. Aqui é um ponto de encontro. Eu sou o Thiago Jordano e você vai considerando deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque aqui a gente posta aulas como esta e já falamos sobre dinheiro na aula anterior, como você pode criar valor no dinheiro e a relação a respeito disso. A aula de hoje já inclui outros dois itens, que é a fama e o poder, e vamos direto para ela. O que seria isso, então, no fim das contas? O dinheiro, a fama e o poder. Todos nós, os seres humanos, de alguma forma, buscamos reconhecimento, autonomia e conforto. Esses três objetivos se traduzem em fama, poder e dinheiro. Embora pareçam diferentes, na prática eles são portas que se abrem umas às outras. E eu fiz questão de colocar aqui o externa porque essa é uma questão da plenitude humana. Sim, a gente busca o reconhecimento, o conforto, a autonomia. Portanto, essas questões não se traduzem na sua espiritualidade, por exemplo, no seu interior, na sua parte íntima, na sua relação de você consigo mesmo. Aqui é muito mais a ver da sua relação com o seu mundo externo. Porém, é evidente que você tendo fama, dinheiro e poder, essa relação fica muito mais macia, muito mais suave. E vamos entender aqui passo a passo a respeito disso. Dinheiro gera poder e fama. Nós fizemos um vídeo, a aula anterior, trata especificamente de dinheiro. O dinheiro dá acesso à influência, ao tempo, à liberdade de escolha. Nós fizemos aquela correlação na aula anterior, que o dinheiro é a soma de tempo, conhecimento e esforço. Então, quando você acumula dinheiro, você pode comprar tempo, conhecimento e esforço de outras pessoas. E isso é o fundamento da troca e o fundamento da geração de valor. Com ele, com o dinheiro, você conquista autonomia, pode impor sua vontade e naturalmente atrai atenção, fama, que é o caso quando você tem muito dinheiro. Né? Diz que não tem como esconder dinheiro. Então, a partir do momento que você tem muito dinheiro, aquilo atrai atenção, ou seja, fica famoso por conta daquilo. E isso se traduz na sua realidade aí da sua cidade, bem como no nosso país. A gente sabe mais ou menos quem são os mais ricos do nosso país, mas certamente nós sabemos os mais ricos da nossa cidade. Pois é, então tem a fama envolvida com tudo isso aí. Exemplo, empresários, artistas ou investidores que se tornaram ícones porque acumularam riqueza. E aí, tanto no âmbito nacional como no seu âmbito local. Você sabe aí quem que é o empresário de sucesso da sua região, qual que é o investidor que faz sucesso e tudo mais, bem como os artistas aí. Então, essa questão aí do dinheiro está entrelaçada com a fama. Muito dinheiro, muita fama. O dinheiro gera poder e fama. Porque justamente você, além de impor a sua vontade, além de poder influenciar, comprar o tempo de alheio, ter a sua liberdade de escolha, você, somando tudo isso, acaba também atraindo a atenção, que é a fama. A fama, ela gera o poder e dinheiro. A fama, o que seria a fama? É o poder da influência. Quando você é conhecido, passa a ter poder de moldar comportamentos, vender ideias e produtos. Essa influência inevitavelmente gera dinheiro, seja pela atenção, pela credibilidade ou pela idolatria. Então, quando a pessoa se torna famosa e conhecida, um exemplo, um médico é famoso, aí ele ganha muito dinheiro, por quê? Porque ele é um médico reconhecido pelo trabalho dele, ele é uma referência dentro daquele ramo e todo esse reconhecimento atrai também clientes, e clientes é dinheiro em caixa. Então, quando você passa a ter algum nível de reconhecimento do seu trabalho, quando as pessoas conseguem ligar o seu nome a algum êxito, a algum projeto bem-sucedido, ao seu próprio trabalho, à sua própria profissão, resultado disso, você se torna famoso.
Aí aquela questão assim, o serralheiro mais famoso da cidade, o pedreiro mais famoso da cidade, igual nós temos o cantor mais famoso do país, o empresário mais famoso do país, assim por diante. Lembre de levar isso para dentro da sua realidade local. Você tem que extrapolar primeiro a sua realidade local, aí depois a sua realidade estadual e assim a sua realidade nacional. Primeiro começa aí no seu bairro, depois na sua cidade e vai subindo aí escada por escada do reconhecimento social. E dessa forma você vai colher os frutos, porque a fama vai tanto gerar o poder quanto o dinheiro. O poder, ele gera a fama e o dinheiro. E o que seria o poder? É a capacidade de decidir e direcionar a realidade. Por isso que políticos têm tanto poder. Por exemplo, a rua não tem pavimentação e o político decide que ela vai ser pavimentada. Ele mudou aquela realidade. Quando ele libera algo, quando ele proíbe algo, ele está mudando a realidade e isso é poder. Quando, por exemplo, um juiz, prende uma pessoa, ele está cerceando a liberdade dela. E assim por diante. Tudo isso são níveis de poder. Quem tem poder político, econômico ou intelectual cria oportunidades de riqueza e reconhecimento. O poder atrai os dois outros elementos, pois quem manda aparece e ganha. Aí que a gente vê, por exemplo, aquele esquemão dos juízes lá em Brasília, que estão dentro dos tribunais, mas ao mesmo tempo tem grandes escritórios de advocacia correlacionados ao nome deles. E tudo isso atrai dinheiro. Não é incomum você ver um político entrar na política e logo, depois de um tempo, ele ter grana. Por quê? A questão do poder vai atrair essa questão do dinheiro, mesmo que seja o dinheiro sujo, o dinheiro da corrupção, mas ainda assim a fama e o dinheiro vão ser gerados através do poder, porque essas pessoas que detêm o poder, elas direcionam a realidade e isso gera resultados financeiros também. O ciclo completo seria da seguinte forma: quando alguém domina os três, dinheiro, fama e poder, atinge o que muitos chamam de plenitude externa. Porque a gente não pode confundir essas coisas aqui, que conforme o livro de Provérbios são apenas vaidade, com a sua plenitude interna, que é o seu eu pessoal, o seu eu com Deus, a sua consciência. São outros aspectos que a gente pode abordar em outras aulas. Mas na aula de hoje aqui a gente está abordando uma plenitude externa. Porque, querendo ou não, venhamos e convenhamos, não é uma má ideia ter um bocado de dinheiro, fama e poder, não é? E vimos aqui que um atrai o outro. É o ápice da realização social do homem ter os meios, que é o dinheiro, o reconhecimento, que é a fama, e a influência, que é o poder. Meu amigo, aí quando você tem isso tudo aqui, só que nem diz outro, né? Seu cartucho tá cheio, tem bala na agulha para realizar qualquer projeto, para realizar qualquer sonho humano. Mas há um detalhe: nem sempre há paz interior. Alguns dominam o mundo, mas perdem a alma. E aí é justamente que eu fiz questão de colocar ali o externo. Por quê? É uma plenitude? É, mas de externalidades da sua vida. Ela não se traduz numa paz interior necessariamente. Ela pode ajudar a sua paz interior, mas é muito mais fácil que quando falta dinheiro, abale sua paz interior. Quando você percebe que você é anônimo e alguém ali famoso tem um boi na sua frente, olha, eu estou falando aqui do famoso da sua cidade, tá? Aí abala de novo o seu eu interior. Quando você percebe que o político da sua cidade está te prejudicando, abala o seu eu interior novamente. Então é muito mais fácil essas questões aqui trazerem algum tipo de desconforto interno do que paz interior. Então fica uma pergunta: vale a pena ou não buscar dinheiro, fama e poder? Vale a pena, porém, você deve ter consciência do nível que você está buscando e do nível que você está nele atuando, porque tem diferenças aí também. É o famoso expectativa e realidade. A conclusão é a seguinte: você vai buscar um equilíbrio. O ideal talvez não seja buscar os três em sua forma máxima, mas encontrar o equilíbrio entre eles. Ter dinheiro suficiente para a liberdade, poder suficiente para se proteger e fama suficiente para ser ouvido. O homem pleno não é o que tem tudo, é o que controla o que tem. E olha só, isso aqui é muito específico. Não é você abarcar um nível máximo de dinheiro, máximo de poder e máximo de fama. Não é esse aqui o incentivo do vídeo. Mas é você analisar sua própria realidade, que de algum nível de poder, dinheiro e fama, você goza aí dentro da sua realidade.
E dentro da sua realidade, qualquer um desses três que você conseguir colocar um pouco mais adiante, você vai puxar os outros dois junto contigo, aí na sua cidade. Então, à medida que você se torna, por exemplo, você entra para a política na sua cidade, aí você se torna um político. Meu amigo, inevitavelmente, com o tempo você vai atrair a fama e o dinheiro. Você se torna um empresário bem-sucedido na sua cidade. Você vai atrair o poder e a fama. Você se tornou famoso aí dentro da cidade por coisas boas, porque famoso em cidade interior, em geral, é porque ou é um vídeo que vazou, ou é uma besteira enorme que fez. Aqui na cidade interior, meu Deus do céu, o cara famoso que nem sempre é bom. Mas vamos supor que você é famoso pela sua boa personalidade, você é famoso por cumprir os negócios que você faz acordo, você é famoso por ser um bom pagador. Meu amigo, tudo isso aí vão se traduzindo aí naquele famoso ditado: quem faz a fama deita na cama. E é justamente disso que se trata. Quando você leva esse raciocínio para a sua realidade, aí você está mais próximo do equilíbrio. E óbvio que você pode tentar esforçar para obter um pouco mais de um dos três itens dentro da sua realidade. E aí fica mais. Se você for muito bem sucedido aí, corre o risco de você extrapolar. Então, por exemplo, bom, agora eu sou o cara mais bem sucedido do meu bairro, agora da minha cidade, agora da sociedade ali, das pessoas que eu estou em volta, agora do meu estado, agora do Brasil, tá entendendo? Tem como escalar. O ponto é que você olhar só lá no fim, observar a vida do grande artista, do grande empresário brasileiro, meu amigo, às vezes aquela fortuna ali é geracional. Tem coisas que rolam por décadas para dar certo, para chegar a certos níveis de sucesso. E você, às vezes, é o cara que vai começar. Você, às vezes, é a pessoa que vai largar, que vai iniciar essa jornada de sucesso numa geração de pessoas. Olha só que interessante. Porque tem esse ponto também. Você recebeu nada. Você não tem herança, você é só um fudido como mais qualquer um nesse país. E aí, o que você faz? Meu amigo, cria os alicerces de uma riqueza geracional, cria aí os alicerces de uma boa empresa, de um nicho político, ou às vezes de um nicho artístico. Crie aquele início, que às vezes as gerações seguintes vão extrapolar. O que eu quero dizer, vamos pegar de novo aqui no exemplo aqui. Suponhamos aqui, o exemplo de político é mais fácil de assimilar com a realidade. Você se torna um vereador na sua cidade e você fica engajado com a política. Daqui a pouco vem seu filho, às vezes ele se torna o prefeito e fica engajado com a política. E às vezes chega o seu neto e se torna vereador, prefeito e acaba virando deputado. E aí lá na frente o bisneto pode virar um governador. Por quê? É uma dinastia de família que está engajada com um tema, que está engajado com algum desses ramos, ou com a fama, ou com dinheiro, ou com poder. Assim, é muito comum a gente ver famílias que vem trazendo isso aí há 60 anos, há 80 anos, o dinheiro, a fama e o poder. Aí chega no ponto que eles têm tudo. Tem um pouco mais de fama, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de poder, mas acabam aglutinando tudo. Porque quando você tem um demais, você atrai todos os outros dois. E fica aí, ó, dominar os três é igual a plenitude social. Dinheiro é igual a meios, fama é igual a reconhecimento, poder é igual a influência. E fica a ressalva, são externalidades, nem sempre a paz interior. E eu vou deixar 3 livros aqui para você. Um livro para buscar aí um entendimento financeiro, só estudar fluxo de caixa, Pai Rico e Pai Pobre, que é um livro famoso. E se você ler ele, o que ajuda também? Como é um livro famoso, muitos já leram, é fácil você conversar a respeito dele com outras pessoas e a partir deles assistir com outros livros. Vai por mim que isso acontece. Outro livro muito bom para marketing pessoal é o Sales Dog, ou Cães de Venda, na versão em português. E é um livro de marketing pessoal que vale a pena você construir a sua imagem perante a sociedade. Por quê? O que a sociedade pensa de você pertence à sociedade, mas você pode mandar sinais, você pode ajudar ela a ter uma nova reflexão, a conduzir a sua imagem perante a sociedade. E o meu livro também, que está aqui em cima aqui, Nasce o Terrorismo no Brasil, ele trata justamente de questões de poder, dinâmicas de poder, entre outros aspectos. Está aí o link na descrição do livro e fica a sugestão para você. E aí, o que você acha? Eu quero saber. Você acredita que vai conseguir dinheiro, fama e poder? Eu garanto para você que mesmo que você consiga isso dentro da sua realidade local, já vai valer muito a pena.
Obrigado por ter assistido até o final. Considere se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, além de outros recursos exclusivos. Conheça o meu livro disponível na Amazon. A sua leitura é gratuita e a compra da versão impressa apoia financeiramente o canal. Participe comigo nesse vídeo comentando a sua opinião e lembre, aqui é um ponto de encontro. Até o próximo vídeo.